Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu ver aqui se tá certo, ó. O áudio tá ok. Beleza, bora começar nossa live de hoje. Tomar um cafezinho aqui. Começar o dia, né? Cafezinho vai bem, sempre. Cafezinho vai sempre bem, né? Então hoje a gente vai... Hoje a gente vai falar sobre Provérbios 6. Vamos ver o que Provérbios 6 tem de chave poderosa para nos ensinar, para que a gente consiga viver uma vida em todas as áreas da nossa vida, com a vida com abundância, uma vida com alegria, com felicidade, com paz, sem carregar nenhum tipo de peso consigo. Então vamos ver o que Provérbios 6 nos ensina para poder conseguir viver uma vida da maneira que a gente gostaria, tá ok? Então só para poder contextualizar, hoje é o capítulo 6 de Provérbios, dia 6 de agosto. A gente está fazendo um estudo de 1º de agosto a 31 de agosto. Então são 31 capítulos de Provérbios e cada dia a gente vai estudar um capítulo e entender o que a gente precisa, o que esses ensinamentos trazem para que a gente aprenda, aplique e tenha uma vida de sucesso, tá certo? Então eu vou dar uma continuidade aqui. Bom dia, Lidiane, bom dia com gratidão, bom dia, muito bom, isso aí. Bom, beleza, então eu já vou compartilhar a tela aqui para a gente começar, porque hoje ele é um pouquinho extenso, eu vou precisar dar uma acelerada para poder cumprir o horário aí, o cronograma, né? Finalizar no horário certinho e não atrasar ninguém aí para poder ir trabalhar, que a gente precisa trabalhar, né? Então, só tomar um café aqui, nós já vamos começar. Bom dia. Beleza. Vamos lá, compartilhar minha tela aqui. Opa, aqui. Provérbios capítulo 6, né? Já começa assim. Filho meu, se fores fiador do teu amigo, se apertastes a tua mão com um estranho, se apertaste a tua mão com um estranho, tu és lançado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pelas palavras da tua boca. Aqui, eu vou fazer esses dois primeiros aqui, vou contextualizar. O que tá falando aqui? Tá falando aqui, ó. Se apertastes a mão de um estranho, tu és lançado pelas palavras da tua boca, tu és tomado pela palavra da tua boca. Tá falando assim, se você assumir um compromisso, independente se a pessoa é estranha, com quem for, você é tomado, você é escravo do que você falou. Você tem que honrar, tá falando de honrar compromisso, de honrar a tua palavra. Isso que tá falando aqui. Então, se você for fiador de alguém, fiador antigamente era assumir, né, as dívidas de alguma pessoa, enfim, seria mais ou menos isso. Mas o que está querendo dizer aqui é o seguinte, se você falou, você tem que honrar. Se você falou, você tem que honrar. Então, tem um negócio que eu gosto muito, ficou marcado na minha cabeça, é o seguinte, você é escravo do que fala e é dono do que cala. Então, o que significa isso? Se você falou, você é escravo daquilo que você falou. Você precisa cumprir, se você falou, você tem que cumprir. E dono do que cala é dominar a própria língua, né? Então, se a gente não fala impulsivamente, a gente é dono do que cala. Então, a gente está guardando, tá preservando. Até um dos ensinamentos que a gente já teve fala muito sobre isso, né? Sobre a gente dar uma segurada, ficar mais na tua, ficar quieto, dar opinião quando for pedida. E ainda assim a gente precisa ter um certo discernimento, um certo cuidado para poder falar a nossa opinião, que não precisa, para a gente expor a nossa opinião, não precisa machucar outras pessoas, né? Nem desanimar outras pessoas, enfim. A gente precisa ter uma certa sabedoria para poder falar isso, tá certo? Então aqui já está falando aqui, ó, o primeiro ponto aqui, está falando sobre honra. Assumir um compromisso, tem que honrar isso. Se assumiu, ninguém mandou você falar, você falou? Agora dá teus pulos. Beleza? Então aqui, ó, o terceiro. Agora você faz isso, ó, tá falando aqui, ó. Meu filho, faze isso agora. E livra-te quando estiveres na mão do teu amigo, vai, humilha-te e certifica teu amigo. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te
como uma gazela da mão de um caçador, e como um pássaro da mão do passarinheiro. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, considera seus caminhos e sê sábio, que não tendo guia, feitor nem governador, provê seu alimento no verão e junta sua comida... peraí. E junta sua comida na colheita. Ficou um pouquinho extenso aqui, mas eu acho que precisava, peraí. Beleza. Então tá falando aqui, ó. Aqui eu acho que um ponto importante aqui é o seguinte: se você assumiu um compromisso e não conseguiu honrar esse compromisso, o que tá querendo dizer, o que você precisa fazer? Tá falando aqui, olha lá, ó. Só subir um pouquinho que tá no 3 aqui, ó. Aqui, olha lá, ó. Você tá na mão de alguém porque você não conseguiu honrar teu compromisso, você tá na mão dessa pessoa, é o que tá falando aqui. Humilha-te e certifica teu amigo. Ou seja, que não é pra você ficar se humilhando pra pessoa, mas é você honrar, chegar e conversar. Chega e conversa. Fala assim, ó, aconteceu isso, eu realmente estou em dívida, estou em débito com você. Isso pode ser financeiro, mas pode não ser, tá? Pode ser, sei lá, alguma outra coisa, emocional, não sei. Alguma coisa que honrou, às vezes você tá com vergonha da pessoa, alguma coisa que você fez, não sei. Enfim. Então, é para você chegar na pessoa, humilhar-te, não é para ficar se humilhando, humilhar de humilhação, não. É humilhar para você se humilhar, você ter humildade de chegar na pessoa e resolver com ela o que tá com problema ali, a questão que tá te incomodando, e sentar e olhar no olho da pessoa e conversar. Se for uma dívida financeira, é falar, ó, eu tô te devendo, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas em X tempo eu vou te pagar. O cara vai ficar bravo? Pode ficar, mas você tá fazendo a tua parte, tá fazendo o que tá falando aqui. Vou te pagar, vai resolver, vai dar certo, mas agora eu não vou conseguir, eu vou precisar de um tempo, aí combina um tempo, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas tem que honrar. Agora, vamos supor, tá com um problema, tá com uma dívida, tá com alguma coisa, vira as costas e não fala nada pra ninguém e não fica pior? Não fica uma sensação de descaso? Não fica um negócio, tipo assim, o cara não tá nem aí, tipo, esse tipo de coisa? Então, é isso que é para ficar esperto aqui. Senta, conversa. Por quê? Olha lá, ó. Não dê sono aos teus olhos, nem sonolência às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como um pássaro da mão do passarinheiro. Tá falando aqui, ó. Irmão, já que você tá nessa situação, agora não é hora de dormir. Agora não é hora de ficar com sono. Não é hora disso. É hora de você correr atrás. Você tem que se livrar dessa pessoa e o mais rápido possível. Até, inclusive... Tem uma passagem que fala que quem toma emprestado é escravo de quem emprestou. Então tá falando que se livra dessa situação o mais rápido possível. Não é hora de dormir, não é hora de descansar. É hora de resolver essa situação. Isso que tá falando. Então tá falando, aí tá dando um exemplo das formigas, né? Interessante até. Vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Considera seus caminhos e sê sábio, que não tendo guia, feitor, nem governador, ainda guarda, né? Tá falando aqui. Provê seu alimento no verão e junta sua comida na colheita. Tá falando da formiga. A formiga, ela não precisa de ninguém mandar para poder fazer o que precisa fazer. Ela vai, no tempo certo, ela vai lá, vai colher, vai fazer o trabalho dela, vai armazenar e depois vai ficar tranquilo. Tá falando assim, mesmo sem ter governador, chefe, tem ninguém pegando no pé, ela vai fazer o que tem que fazer. É isso que tá falando, tá dando um exemplo. Faz que nem a formiga. Não seja preguiçoso. Não é hora de dormir. Não é hora de descansar. Não é hora disso. Se você tá em débito, em dívida emocional, financeira, do que for com uma pessoa, não é hora de descansar. É hora de resolver e trabalhar o que precisa ser trabalhado para poder resolver essa situação. É isso que tá falando. Então vamos pro 9. Olha lá, continuação, né? Tava um pouco grande, mas olha lá. Ó preguiçoso, por quanto tempo dormirás? Quando te levantarás do teu sono? Até quando vai ficar desse jeito aí? Vai ficar dormindo na vida? Vai ficar aí vendo, assistindo a vida passar, reclamando dos problemas? Encara de frente, vamos encarar, vamos resolver. Ninguém vai resolver teu problema. Você precisa levantar e resolver teu problema. Eu preciso levantar e resolver meu problema. Qual que é o problema? O que tá te matando hoje? Opa, não pode falar essa palavra, minha esposa falou. O que tá te atrapalhando hoje? O que tá te incomodando hoje? Né? Então é isso, levanta e vai. Não tem que ficar dormindo agora não, adianta ficar reclamando da vida não. Vamos resolver, tá?
Ainda um pouco de sono, uma soneca, um pouco a repousar de braço cruzado. Aí o que tá falando? Você vai descansar, você vai dormir, você vai ver a vida passar? Vai ficar reclamando do que já aconteceu, que você não conseguiu honrar algum compromisso teu? Vai ficar reclamando? Não. Vai lá, conversa e vamos pra cima. Aí tá falando aqui, ó, pra quem for preguiçoso, deixar a preguiça dominar, não quer levantar do sono, quer só descansar, quer ficar mais uma soneca, vamos dormir só mais um pouquinho, vamos ficar de braço cruzado aqui, vamos ver o que dá. Tá falando aqui, ó, assim virá a tua pobreza como quem viaja, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, já está falando, a tua pobreza vai vir. Vai vir. E a tua necessidade como um homem armado. O homem armado aparece de repente, aparece do nada, ninguém está esperando. O cara chega e leva tudo que tem. Entendeu? Então é isso que está querendo dizer aqui. Vai ficar esperando? Vai esperar... Aí a pobreza vai vir, vai levar a tua vida para outro caminho que ninguém quer. Quem que quer viver uma vida sofrida, uma vida triste, uma vida... Quem que quer? Ninguém quer. Quem que quer isso aí? Mas tá falando aqui, tem que levantar da cama. Não pode amar o sono. Não pode ficar com preguiça. Tem que descruzar o braço. Tem que levantar. É isso que tá querendo dizer. Né? Para poder não ter... lá, né? A tua pobreza vir, né? Vir a pobreza em cima de você. Beleza. 12 agora, né? Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Ele pisca com os seus dedos, ele pisca com seus olhos, fala com os pés e ensina com seus dedos. A perversidade está no seu coração, ele maquina coisas ruins, continuamente ele semeia a discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado, sem reparação. Então, vamos lá, contextualizar aqui até o 15. Uma pessoa má, um homem malévolo, anda com a boca perversa. Então, o cara não controla a boca, fala o que quer, semeia discórdia, vai falar daqui a pouco sobre isso. Semeia discórdia, ele pisca com seus olhos. O que significa isso? Não sei se, pelo menos eu lembro muito quando uma pessoa estava querendo insinuar que ela não ia fazer o que ela estava falando, ela piscava, né? Ela fazia assim, ó, né? Dava uma piscada assim, para insinuar que ela não ia fazer. Eu lembro muito, até o Didi, né? Os Trapalhões fazia muito isso, né? Ali brincando, era uma comédia, mas era verdade. Toda vez que alguém tinha a intenção de não cumprir o que ela estava falando, ou cruzava os dedos, ou dava uma piscadinha para as outras pessoas, né? Quem tava ali não via. Então isso está querendo dizer, é uma pessoa talvez falsa, né? Tem que tomar cuidado. E fala com os pés significa que essa pessoa, ela anda nos caminhos que ela fala. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de gente. Ela anda nos caminhos que ela fala, tem muita gente que fala muito bonito aí. Muito bonito, fala muito bem. Mas o que essa pessoa está falando, ela anda nesses caminhos... Aí, se não, ela é uma pessoa má, um homem malévolo. É isso que está falando. Entendeu? E ensina com os dedos. Ensina com os dedos significa, muitas vezes, ensinar com os dedos é a pessoa que aponta, né? Pra você ensinar, você precisa apontar. Pra você ensinar, você precisa humilhar. Pra você ensinar, você precisa, enfim, rebaixar outra pessoa. Ou quando você aponta o dedo também, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de olhar para si mesmo, né? Então uma coisa que eu carrego comigo na minha vida sobre esse negócio de apontar o dedo é toda vez, e isso acontece com todo mundo, tá? Não tem santarrão, não existe isso aí não. É com todo mundo, a gente só precisa tomar conta, entender quando vem esse tipo de sentimento dentro da gente e a gente aprender a controlar isso. Então às vezes vem algum tipo de apontamento sobre alguma pessoa. Aí eu já automaticamente já penso assim, cara, o que você tem a ver com isso? Você não tem nada a ver com isso, você não tem que falar da pessoa. Ou toda vez que você aponta o dedo para uma pessoa, você tem que olhar para você e se perguntar, eu tô fazendo o que eu tô falando que a pessoa não tá fazendo? Eu faço muito isso automaticamente, já virou um hábito meu. Então, toda vez que eu venho um pensamento assim, mas fulano não faz o que deveria fazer, aí eu me pergunto, mas você faz? Eu faço? Eu faço o que eu tô falando que a pessoa não faz? O que eu tô preocupado com a pessoa? Então, pra mim, me serve muito, porque aí eu paro de preocupar com o que o outro tá fazendo e preocupo com o que eu preciso fazer. Se eu não concordo com o resultado ou com o caminho que o fulano tá trilhando,
E é só eu não fazer na minha vida, então eu tenho que olhar e falar assim, ué, mas você faz na tua? Não. Ué, então tá tudo certo, qual que é o problema? Agora se você faz na tua, então corrija a tua primeiro, depois você fala dos outros, tira a trave do teu olho primeiro. Depois você tira a trave do olho do irmão, depois você preocupa com as outras pessoas. E outra, se ninguém perguntou a tua opinião, o que você tem que falar? Tem que falar não, entendeu? Então isso serve pra mim que eu me policio muito sobre essa questão aí, tá certo? É isso que tá querendo dizer aqui, ó. A perversidade está no seu coração. Ele maquina coisas ruins continuamente, ele semeia discórdia. Portanto, sua calamidade virá repentinamente, subitamente será quebrado sem reparação. Então, não seja desse tipo de pessoa, não fica apontando o dedo, não seja falso nas suas promessas, não seja um homem mau, não ande com esse tipo de pessoa também, a gente já falou muito sobre isso, né? Porque senão a calamidade ela vai vir e vai vir repentinamente, né? E ele maquina coisas ruins continuamente. Então, não anda com esse tipo de gente, vigia, toma cuidado, porque quanto mais a gente anda, mais a gente contamina e quando a gente vai ver, a gente já está fazendo igual ou até pior do que as pessoas que a gente sempre criticou. É isso. E aqui o 16, né? Ó, aí já tá aqui na minha aqui, acho que explica um pouquinho melhor. 16. Advertência contra a maldade. Aí, ó, interessante essa parte aqui. Deixa eu só tomar uma água aqui. Pera aí, só um minutinho. Bom dia. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, vocês mandem aí. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade, até pedir perdão para poder ver os comentários aqui. Às vezes eu não consigo ver. Mas vamos continuar. Só um minutinho. Vou ter que acelerar, que senão não vai dar tempo. Vamos lá no 16. Estas 6 coisas... Ó, você quer agradar a Deus? Agradar de verdade mesmo, agradar, porque quando a gente agrada, a gente recebe benefícios também, né, de Deus, né? Deus favorece a gente quando a gente quer agradar e obedece. Então tá falando aqui, quer agradar a Deus? Então vai, ó, estas 6 coisas o Senhor odeia. Então é coisa que você não pode, a gente não pode fazer de jeito nenhum. A gente não pode fazer, tem que vigiar. E 7 são abominações para ele. Tem tradução que fala assim, a 7ª ele abomina. Então, vamos ver que coisas são essas? Olha lá, ó. O olhar orgulhoso. Pessoa muito orgulhosa. Ah, eu sou assim e pronto, acabou. Eu sou desse jeito, sempre fui assim. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim, né, a Gabriela? Não, você não é Gabriela, não. Ninguém nasceu igual e vai morrer igual. Todo mundo tem a oportunidade e a chance de aprender, de desenvolver, de evoluir. Como pessoa, como ser humano, como qualquer área que seja da vida. Não nasceu assim e vai morrer assim, não. É uma escolha, uma decisão isso. Então, a pessoa é orgulhosa, né? Ou orgulhoso com outras pessoas, coração duro, não perdoa, esse tipo de coisa. A língua mentirosa, não precisa nem falar muito, né? Acabamos de falar ali de ser uma pessoa falsa, é uma pessoa que mente, uma pessoa falsa, né? Então, a língua mentirosa, toma cuidado para não falar mentira, mesmo que seja pequena, vigia. Não ser uma mentira, não viver em uma mentira. Ali, às vezes, mentirinha pequena, boba, que parece que não vai fazer mal para ninguém, né? Evita nas pequenas que não vai chegar nas grandes. É isso que eu tô falando bastante, né? Que a gente precisa fazer. Mãos que derramam sangue inocente, o que significa? Não sangue, literalmente. Talvez sim, né? Tem muita gente que serve isso, mas... alguma coisa que você faz vai prejudicar alguma pessoa inocente, alguma coisa que você fizer como consequência pode desfavorecer uma pessoa inocente que não tem nada a ver com aquilo, com uma decisão tua, com uma escolha tua. Então tem que tomar cuidado, não só literalmente aí, né? O coração que maquina ideias perversas. Pessoas, a gente acha que não, mas existem muitas pessoas que ficam maquinando coisa ruim para fazer, né, com outras pessoas, às vezes está com raiva, às vezes está com ódio, e quer vingar, quer alguma coisa, fica maquinando coisa ruim. E isso faz mais mal para quem tem o sentimento, porque a vida da pessoa não evolui, não vai para frente, nada dá certo, a pessoa fica remoendo aquele sentimento, sei lá quanto tempo arrastando aquilo para a vida inteira, e ela não percebe que a vida dela está amarrada por causa disso. Então vai ficar maquinando mal. Larga a mão disso aí, casca fora. Pode ter ferido, pode ter doído, pode ser uma coisa que prejudicou muito.
Mas, por mais difícil que pareça ser, põe uma pedra e tenta viver dali para frente. Pega os aprendizados apenas, põe uma pedra e tenta seguir dali para frente. Qual que eu parei? Coração, tá. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que quando vem um convitinho ali, alguma coisa, né, que vai fazer mal para alguém, alguma coisa, a pessoa não preocupa muito, né? Só vai e pronto. Ah, mas chamaram, tô junto, vou, né, e tal. Não, vigia, não vai não. A testemunha falsa que fala mentiras, né? Testemunhar contra outras pessoas, falar mentira para poder, talvez, se beneficiar de alguma forma, ou talvez é uma pessoa que talvez você não goste, ou que te feriu, ou que te fez mal, aí você poderia desfavorecer essa pessoa, falando alguma coisa diferente, que não foi o que aconteceu, e seria isso, né? Mas tá falando que não, né? Tá falando aqui, ó. Não é para falar mentira, não é para testemunha falsa e falar mentira. E aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Esse aqui, tem tradução que fala que aquele que semeia discórdia entre os irmãos é a sétima coisa aqui, que é abominação ao Senhor, aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Se você não tiver, se a gente não tiver nada de bom para falar para uma pessoa ou de uma pessoa, fica quieto, né? A gente tem que ficar quieto. Se a gente não tem nada que vai edificar, que vai construir, que vai ajudar a pessoa, fica quieto. Não vamos colocar discórdia. Vamos supor, uma pessoa vem perguntar para você sobre outra pessoa e aí você vai falar uma coisinha ali. Às vezes você fala uma coisinha simples, mas que pode gerar uma confusão gigantesca depois. Então, entre família, entre amigos, se alguém falou alguma coisa para você de outra pessoa, fala assim, nossa senhora, aí você vai lá só dar uma faladinha, só para, eu nem queria falar, mas falei, não. Cara, o sábio, a fofoca morre no ouvido do sábio. A fofoca morre no ouvido do sábio. Se veio uma conversa aqui, ao invés de você gerar contenda, gerar discórdia entre duas pessoas, chegou em você, acabou ali, morreu. Não tem que dar continuidade nisso, não tem que dar prosseguimento nisso. A gente tem que ficar esperto com isso, vigiar o tempo inteiro. Que às vezes eu sempre falo, né? Às vezes parece ser uma coisinha pequena, mas pode ter consequências enormes. E existem muitos exemplos disso aí, que acaba em muita coisa ruim depois, por conta de coisinha pequena ali que foi falada entre pessoas. Vamos lá pro 19, né? Nossa, tô atrasadíssimo. A testemunha falsa que fala mentiras e semeia discórdia entre irmãos. É o 20, na verdade, errei. Meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a lei da tua mãe. Ata-os continuamente sobre o teu coração e amarra-os ao teu pescoço. Aí por que pescoço? Porque é como se fosse uma guia, né? Aqui tá dando a continuidade aqui. Quando saíres, ele te guiará. Quando dormires, te guardará. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é a luz. E as repreensões da instrução são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má, das lisonjas, da língua da mulher estrangeira. Então aqui está falando aqui, segue o conselho do teu pai, segue o conselho da tua mãe. Aqui, só para lembrar, é que o Davi, que é o pai de Salomão, que escreveu tudo isso aqui, dava muitos conselhos para Salomão, desde pequeno já dava muitos conselhos para Salomão. E isso, ele fala que não a parte do caminho do teu pai, do que eu tô te falando, não sai desse caminho, não sai desse caminho. E aqui serve pra gente também, já fala, né? Porque o mandamento é uma lâmpada, e não foi à toa que esses conselhos foram escritos e ficaram registrados pra gente, que é um mandamento isso, pra gente seguir, pra nossa vida, pra gente ter uma vida ali com paz, com tranquilidade, com sucesso. É um mandamento pra gente, é uma condição. Se a gente seguir, a gente vai receber as consequências positivas, né, disso. Então, é isso. O mandamento, ele é uma lâmpada, e a lei é a luz. E as repreensões, então, toda vez que a gente lê alguma coisa que foi deixada aqui pra gente, na Bíblia, a gente vai se deparar
com repreensões, com atitudes talvez que a gente esteja fazendo, que a gente achava que não tinha nenhum tipo de mal, nenhum tipo de dano, mas que acabam tendo como consequência maus e danos. Então é uma repreensão que a palavra nos faz sempre. Sempre acontece isso, muito, com frequência. Então você acaba falando, nossa, mas eu faço o contrário do que está falando aqui. Então é uma repreensão, a gente precisa ficar atento à repreensão para poder, olha lá, ó, para poder ter os caminhos da vida. Para que, aí aqui é a continuação, né? Vamos lá. Para que guardem da mulher má, das lisonjas da língua da mulher estrangeira. O que é isso aqui? Os estrangeiros, eu falo, igual eu comentei, os estrangeiros eles eram pagãos, né? Antigamente. Então, está falando de pessoas que viviam, idolatravam outros tipos de Deus, viviam outras culturas, que não era a cultura que Deus queria, né? Então, é esse tipo de coisa. Então, a mulher má, as lisonjas da língua, né? Tá falando, falei isso muito sobre isso ontem, né? Falou muito de relacionamento ontem. Então, que às vezes a conversinha macia, né? Lisonjas, esse tipo de coisa, serve para mulher e serve para o homem, serve para os dois. Vigiar, a pessoa tá vindo ali querendo ser solícita, querendo agradar, mas será que é só isso? Então tem que tomar cuidado, né? Não pode dar um pequeno passo para não exceder qualquer tipo de relação ali, né, entre homem e mulher, serve para os dois. Tá falando mulher aqui, mas serve para os dois. Não cobice no teu coração a sua beleza, nem deixe-se levar pelas suas pálpebras. Está falando da mulher estrangeira ali em cima. Ou do homem, né? Lembrando, serve para os dois. Perdi. Tá, é o 25. Aqui. Não cobice no teu coração sua beleza, né? Tá, então só. Porque por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão. E a adúltera caçará pela vida preciosa. Eu dei uma engasgada aqui. Porque por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir um pedaço de pão. E a adúltera caçará pela vida preciosa. Então o que está falando aqui? Ó? Por meio de uma mulher indecente, um homem é levado a pedir até um pedaço de pão. Vai te levar para a ruína, vai te levar para o buraco. Homem e mulher. Serve para os dois. Serve para os dois. Serve para os dois. Né? Pode um homem tomar fogo em seu peito e suas roupas não se queimarem? Pode alguém andar sobre as brasas e os seus pés não se queimarem? Assim aquele que entra a mulher do seu vizinho, quem quer que o toque não será inocente. Então o que está falando aqui? É brincadeira, né? Todo mundo fala isso, é bem comum. Fala assim, ó, quem brinca com fogo é para se queimar, é o que tá querendo dizer aqui, ó. Você vai pisar na brasa, não vai queimar teu pé? Você vai brincar com fogo, não vai se queimar? Então vigia. Falando de relacionamento aqui, Vigia. Você vai ficar brincando com fogo? Vai ficar na conversinha ali? Vai ver até na onde que isso vai? Vai ver as consequências que isso vai trazer? Ah, não tem nada a ver, não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum na primeira, na segunda já ficou um pouquinho melhor, na terceira a consequência vai te levando. Quando você vê, você tá tão enrolado, você tá envolvido, você não consegue sair dessa situação mais. Entendeu? Vai brincar com fogo até quando? É isso que tá falando. Pode alguém andar sobre a... Tá, aqui é o 29 agora, né? Assim, aquele que entra a mulher do vizinho... tá falando essa parte do relacionamento ainda, é o 30 agora. Os homens não desprezam um ladrão, se ele rouba para satisfazer a sua alma quando está com fome. Mas se for achado, restaurará o tanto 7 vezes, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a própria alma. Falando de relacionamento de novo, ó. Homens não desprezam um ladrão se ele rouba para satisfazer a sua alma quando ele está com fome, né? Mas o que comete adultério com uma mulher tem falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua própria alma. Olha, tá falando que é pior do que o ladrão. Quem comete adultério é pior do que o ladrão, tá falando aqui, ó. Mas o ladrão que, né, quer satisfazer a sua alma quando está com fome, né? Mas tá falando que é pior, né? Então, cuidado com isso. Uma ferida, vamos descer aqui, né? Uma ferida é desonra, uma ferida e desonra ele terá, e sua repreensão não será apagada.
Porque o ciúme é a fúria de um homem, portanto, ele não poupará ninguém no dia da vingança. Ele não considerará nenhum resgate, nem descansará satisfeito, mesmo que lhe des muitos presentes. Então aqui já está falando aqui do ciúme, né? Eu estou batendo nessa tecla bastante porque a palavra acho que está indo de encontro com o momento que a gente vive. Quantas notícias ruins a gente vê na televisão falando aí de homem ciumento, né? Não justifica, né? Claro que não justifica, mas quando num relacionamento tá falando ali para vigiar as conversas, para ter esse tipo de coisa. Claro que um relacionamento envolve muitas coisas, não é só isso, tem muitas coisas que envolvem relacionamento. Mas já tá falando aqui que é pra gente vigiar esse tipo de coisa. Ciúme é muito perigoso, pode causar consequências terríveis, né? Ver na televisão quantas coisas acontecem com frequência, aparece até demais, na minha opinião, tinha que parar de passar um pouco, porque isso fica dando ideia para as pessoas fazer. Mas consequências gravíssimas por causa de ciúme, por causa de deixar, né, essas conversinhas, né, deixar tomando proporção que não devia, esse tipo de coisa. Então é para vigiar e ficar esperto. Não dê ouvidos. Corta o mal pela raiz. Começou, já corta. Conta para o marido, conta para a esposa o que está acontecendo, que aí ajuda. Até mais um exemplo interessante que eu ouvi esses dias. O cara tinha muito problema, né? Vinha de uma vida ali com muito envolvimento com mulheres e tal. E aí, quando ele casou, ele pediu a ajuda da esposa para poder largar a mão disso, que ele não queria mais. E aí, o que ele fez? Ele pegou e falou para ela, toda vez que acontecer alguma situação estranha, alguma mulher falar alguma coisa desse sentido, eu vou te contar. Aí você me ajuda a sair desse caminho. Então, é uma pessoa que realmente quer mudar, quer mudança. Então, isso serve de exemplo para mim, serve de exemplo para você. O que está errado? O que está tomando uma proporção que talvez você não gostaria? Então, não se coloque em situação que depois, conforme as coisas for andando, você depois não vai conseguir sair dela. Entendeu? Então é mais ou menos isso que está querendo dizer. Hoje finalizou, passei um pouquinho do tempo, uns 2 minutinhos aqui, mas falou bastante voltou a falar sobre relacionamentos, né? Falou um pouco ali sobre algumas coisas que a gente precisa fazer, alguns cuidados que a gente precisa ter, mas é isso, agora depois que a gente tem a direção, recebe a palavra, a gente precisa agir, a gente precisa fazer, né? O mais importante não é saber, que é o que a gente sabe não muda a vida de ninguém, mas o que a gente faz muda. O que a gente faz muda, tá certo? Então, hoje finalizou. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, se tiver alguém falar alguma coisa, vocês me falam. Tem um delayzinho, talvez eu não veja. Mas se não tiver, uma ótima... Hoje é quinta, né? Acho que é quinta. Uma ótima quinta-feira a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que seja uma quinta-feira, vai ser, em nome de Jesus, uma quinta-feira abençoada. Que Deus acompanhe vocês. Deixa eu ver, se não tiver nada... Acho que não tem nada, não. Então, beleza. Então, uma ótima quinta, um ótimo resto de semana. Bom dia, até mais, até amanhã. Amanhã estamos de volta às 6 da manhã com Provérbios 7. Vamos ver o que Provérbios 7 tem para nos ensinar, tá ok? Então, bom dia, até mais.